Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Pintou a quinta-feira e nós estamos juntos a partir de agora com muita informação e muita prestação de serviço. Hoje, dia 21 de maio, então vamos às informações, vamos às notícias. Nessa edição, você vai ver que 2 policiais civis foram mortos ontem. Um deles era daqui de Pernambuco. Esse crime aconteceu dentro de uma viatura no município de Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas. A gente vai trazer todos os detalhes desse caso lamentável e também vamos saber como estão as investigações. A gente também vai trazer informações sobre um sequestro relâmpago que teria acontecido na noite dessa quarta-feira aqui em Caruaru, hein? Você está vendo aí as imagens, ó. As vítimas foram o cantor Guilherme Topado e a noiva dele. A gente vai trazer todos os detalhes também. Fábio Gomes está ao vivo com a gente, vai falar sobre os cuidados com os golpes eletrônicos. É preciso ficar ligado o tempo inteiro, inclusive em relação à entrega da declaração do imposto de renda. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse ABU de quinta-feira. Isso é muito importante porque os golpistas, a gente sabe, eles sempre buscam maneiras de inovar para estar aplicando esses golpes criminosos. Então o G1 preparou uma reportagem especial aqui porque a gente ouviu a Receita Federal e eles informaram que pelo menos 120 sites maliciosos foram identificados que roubam esses dados dos contribuintes, no momento da declaração do imposto de renda. Um alerta feito por especialistas de cibersegurança é que as pessoas, eles prestem muita atenção nesse momento da reta final da declaração do imposto de renda, porque a pressa e naquela necessidade de fazer a declaração podem acabar fazendo com que o contribuinte caia em algum site falso e tenha alguns prejuízos. Então daqui a pouquinho eu volto falando mais detalhes sobre essa matéria e também falando algumas orientações repassadas pelos especialistas. Almir. Ok, Fábio. Nessa edição, a gente também vai falar sobre a realização de cirurgias cardíacas de alta complexidade em crianças, pessoal, porque o IMIP, no Recife, passou a contar com novas tecnologias e capacitação de profissionais para ampliar o acesso a esse tipo de procedimento junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS. E a gente vai explicar tudo aqui no seu AB1, hein? Joel Almeida também está com a gente ao vivo e vai abrir o nosso consultório nessa quinta-feira para falar sobre as pessoas que se queixam de muitas dores nas articulações quando chega esse período mais frio do ano. Um bom dia para você, Joel. A gente não conseguiu ouvir o repórter Joel Almeida, a gente vai refazer esse contato para tocar nesse assunto de hoje no AB Saúde, hein? E aqui no AB1, a gente também vai falar sobre a necessidade dos cuidados para evitar problemas de saúde por conta do uso excessivo do celular. A gente sabe que esse aparelho tem muitas utilidades, claro, mas é preciso estar atento também, porque as consequências podem ser perigosas, de acordo com os especialistas. Então, tudo isso e muito mais no seu AB1, que está começando agora. São 11 horas mais 50 minutos, vamos juntos e ao vivo, na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Do lado você está vendo o QR Code, é ele que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Para começar, a gente vai ver como é que está o clima na capital do Agreste nesse instante, nessas imagens ao vivo. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser assim mesmo, de sol entre nuvens e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 27 graus em Caruaru e a mínima não deve passar dos 19. E olha essa notícia, pessoal. 2 policiais civis foram mortos no município de Delmiro Gouveia, que fica no sertão de Alagoas. Um deles era daqui de Pernambuco. Parentes dos policiais mortos lamentam a perda e cobram as investigações desse caso. Veja na reportagem. Os corpos dos policiais civis Denivaldo Jardel, de 47 anos, e Iago Gomes, de 33, chegaram ao IML de Arapiraca na manhã desta quarta-feira e foram liberados para sepultamento por volta do meio-dia. A primeira família a chegar aqui foi a do policial civil Iago Gomes Pereira, de Aracaju. O pai de Iago veio ao IML acompanhado de alguns amigos, incluindo um delegado da Polícia Civil do estado de Sergipe, íntimo da família. Todos deixaram o IML afirmando que o crime foi uma execução. A notícia que chegou
A primeira notícia foi que meu filho tinha sofrido um acidente, um disparo, porque o colega teve um surto. Eu me desloquei, estou aqui, fui verificar. Após a liberação do legista ao corpo, meu filho recebeu um tiro na têmpora. Tiro na têmpora é indício de surto de alguém? Eu acredito que meu filho foi executado. Tudo que eu peço é que as autoridades apurem o caso na forma da lei, com o devido rigor, e se faça justiça. Era um menino promissor, estudioso, né, de um equilíbrio incrível, de uma empatia muito forte, um bom amigo, um bom filho, um bom pai, um bom colega. E a gente recebe isso de uma forma muito trágica, muito pesada, que a gente ainda não conseguiu entender ainda o porquê disso tudo. A gente só quer, a família quer, que seja devidamente investigado e que vai ser, e a gente acredita na transparência e na seriedade dessa investigação. Agora, a gente não pode se conformar simplesmente pelo fato de dizer que foi um surto. Ora, tem um duplo homicídio. Precisa ser investigado. A esposa e o filho do policial civil Denivaldo Jardel vieram de Sertânia, sertão de Pernambuco. Eles deixaram o IML de Arapiraca sem querer comentar o crime, mas falaram emocionados sobre a perda do agente policial. Da mesma forma que ele era um profissional excelente, em casa ele era um super-herói. Ele era um pai, um esposo, um vizinho, um cidadão, que a nossa cidade hoje está em luto, está consternada. E o caminho vai ser muito difícil, porque os planos eram nossos. E agora ele não está mais aqui. Sem dúvida nenhuma, o legado que ele vai deixar vai permanecer aqui por muito tempo. E os ensinamentos dele também. Sempre foi muito dedicado, um exemplo como pai, profissional, muito querido por todos. E me tornou um homem bom, digamos assim. Me treinou para isso. Então, o respeito, o carinho, a admiração que eu tenho por ele, vou passar para os meus irmãos e também levar para a minha vida toda. Sempre não medi esforços por nenhum dos filhos, fazia de tudo pelo bem da nossa família. E é uma notícia que deixa em choque. Que tristeza, hein, pessoal? O enterro de Denivaldo Jardel será agora à tarde em Sertânia. Karen Diniz traz essas informações para a gente. Karen. Olá, o clima aqui em Sertânia é de muita comoção com a morte do policial civil Denivaldo Jardel Lira Moraes, de 47 anos. O velório está acontecendo na casa em que ele morava em Sertânia com a esposa, Ana Paula Gomes, e os 3 filhos, o mais velho David, de 22 anos, e 2 mais novos, um de 8 anos e uma bebê de apenas 1 ano de idade. Familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho estão reunidos aqui para prestar as últimas homenagens a Denivaldo, um momento de muita tristeza para todos que ainda estão em choque e não se conformam com o que aconteceu. O corpo de Denivaldo está sendo velado lá dentro, na sala da casa da família, e as pessoas estão reunidas ali na garagem, na calçada da casa. A família pediu que nossa equipe não entrasse e não mostrasse o corpo de Denivaldo. Estão todos, claro, muito tristes e muito abalados com a morte repentina do policial. Segundo vizinhos, Denivaldo morou aqui nessa casa, nessa rua que fica no centro de Sertânia. Desde criança, era muito conhecido por todos e tinha um bom relacionamento com a vizinhança e com os amigos. Ele era natural do Recife, mas morava desde pequeno aqui em Sertânia. Denivaldo entrou para a Polícia Civil em 2003 e há 16 anos atuava na primeira delegacia regional de Delmiro Gouveia, em Alagoas, mas continuou morando com a família em Sertânia durante todo esse tempo. Denivaldo morreu com um tiro na cabeça quando estava dentro de uma viatura policial, voltando de uma ocorrência com outros 2 colegas de corporação, Iago Gomes Pereira, de 33 anos, natural de Sergipe, e Gildate Góes, de 61 anos, suspeito de cometer o crime. Além de Denivaldo, Gildate também é suspeito de atirar em Iago, que também não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito Gildati Góes integrava as Forças Armadas desde 1993, portanto há 33 anos. A motivação do crime não foi informada, o caso está sendo investigado. Gildati Góes foi preso em casa e, segundo a polícia, apresentava falas desconexas. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Alagoas. O órgão informou que está de luto. A Secretaria de Estado de Segurança Pública emitiu uma nota lamentando o ocorrido e se solidarizando com as famílias das vítimas. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal foram acionados para realizar a perícia e o recolhimento dos corpos. A viatura onde os policiais estavam também será periciada. O corpo de Denivaldo Jardel Lira Moraes será sepultado hoje às 16 horas no cemitério municipal de Sertânia. Voltamos ao estúdio. Karen, muito obrigado pelas informações. E vamos seguir para a redação agora. Vamos aos destaques do G1 Caruaru e região. Fábio Gomes está chegando. E o que é que você traz para a gente, hein, Fábio? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. A gente tem uma matéria aqui bem legal falando sobre algumas cidades aqui do Agreste Pernambucano que se destacaram em um levantamento nacional. Esse levantamento, na verdade, ele levou em conta alguns aspectos, alguns quesitos que avaliam a qualidade de vida nessas cidades. A gente sabe aqui que dois municípios acabaram se destacando segundo esse levantamento. Elas aparecem no topo desse ranking estadual e esses municípios em questão são Belo Jardim e Santa Cruz do Capibaribe, que ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugar nesse ranking divulgado pelo IPS, o Índice de Progressão Social. Para fins de pesquisa, o arquipélago de Fernando de Noronha foi levado em consideração como município, ele aparece liderando o ranking estadual e nessa pesquisa ela é feita utilizando alguns parâmetros, alguns quesitos, como, por exemplo, a capacidade da sociedade de atender às necessidades humanas básicas, garantir a qualidade de vida e ampliar oportunidades para que todos os indivíduos possam atingir seu potencial. Entre os estados do Brasil, Pernambuco aparece em 16º lugar e para calcular esse índice, o IPS ele organiza os indicadores em 3 dimensões. Uma delas é as necessidades humanas básicas, que leva em consideração a nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia e segurança pessoal. Um outro quesito que é levado em consideração é fundamentos do bem-estar, que avalia o acesso ao conhecimento básico, à informação e comunicação, saúde e bem-estar e também a qualidade do meio ambiente. E o terceiro requisito é em relação a oportunidades, que são os direitos individuais, as liberdades individuais de escolha, inclusão social e também acesso ao ensino superior. O IPS ele também avalia o desempenho por estado, como eu já falei, o estado de Pernambuco aparece em 16º lugar e ele aparece com uma média de 60,58 pontos, em uma média que vai de 0 a 100. Para conferir as notas individuais, tanto de Belo Jardim como de Santa Cruz, e conferir o top 10, o ranking dos 10 municípios que tiveram uma melhor avaliação com relação à qualidade de vida, é só acessar o nosso portal, Almir. É só acessar o nosso portal G1 Caruaru e região. Fábio, o G1 também acompanha a movimentação junina nos outros municípios, para além de Caruaru, não é? Você tem informações para trazer para a gente também? Temos sim, Almir. Um dos municípios aqui do Agreste Pernambucano, mais um, na verdade, acabou divulgando a programação do São João 2026 e esse município em questão é Camusim de São Félix. A festa tem previsão de começar no dia 31 de maio, já no final do mês, com algumas atrações. Essas festas elas vão passar pelas comunidades rurais do município e também pela área urbana. A programação traz nomes como Santana, a banda Capim com Mel, Natália Calazans e vários outros artistas e esses festejos eles têm previsão de encerrar no dia 5 de julho com a tradicional Caminhada do Forró. Além das festas juninas em si, a Prefeitura também divulgou que vai estar realizando a transmissão dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Então, para conferir todos esses detalhes, a programação completa e se programar da melhor forma possível para estar aproveitando aí o melhor do São João do interior de Pernambuco, é só acessar o nosso portal e ficar de olho na nossa página especial São João de 2026, Almir. Tá tudo lá no G1. Fábio, daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos, né? Volto sim, Almir. Até já. Até já.
Um minuto, pessoal. Então a gente vai para o intervalo agora. Ainda nessa edição, a gente vai falar sobre o uso excessivo do aparelho celular. Pois é um perigo, hein? Alguns cuidados são necessários de acordo com os especialistas. E a gente vai trazer essas orientações aqui no AB1. Está só começando, né? Meio-dia, 1 minuto. A gente volta já. AB1 de volta para você, meio-dia, 3 minutos. Vamos dar uma olhadinha no trânsito, então, para ver como é que está a cidade aí nessa quinta-feira. Imagens ali da rua Limeira Rosal, não é? Rui Limeira Rosal. Essa rua é muito importante, faz conexão ali com o bairro Petrópolis, com o Parque 18 de Maio, que fica mais adiante. E a gente está vendo, não é? Lá no cantinho, ó, na parte mais alta, à direita, a movimentação por ali, muitos veículos, não é? Porque tem a Feira da Moda de Caruaru, não é? O novo nome aí da Feira da Sulanca, e muita gente circulando na cidade e circulando por ali também para trabalhar e trabalhar muito. A gente vê parte da movimentação dos veículos também nos dois sentidos nessas imagens ao vivo aqui na telinha da Asa Branca. E olha, pessoal, que notícia importante, o IMIP no Recife passou a contar com novas tecnologias e capacitação de profissionais para ampliar a realização de cirurgias cardíacas de alta complexidade em crianças, hein? De acordo com o Ministério da Saúde, olha só, cerca de 30 mil crianças nascem por ano no Brasil com problemas cardíacos que necessitam de cirurgia, mas apenas 10 mil conseguem fazer o procedimento. A intenção é mudar essa realidade por meio do SUS. Veja. Foram de muito carinho entre Dona Elizabeth e o filho Mateus, de 7 anos de idade. Ele estava na expectativa para operar o coração. É a segunda cirurgia que faz. Na primeira ainda era bebê. O menino nasceu com um problema em uma das válvulas. Eu fui caminhada para aqui, para o IMIP, foi no tempo mesmo da pandemia. Aí, sabe, né? Aí, graças a Deus, com 17 dias, ele fez a cirurgia. A família veio da cidade de Itambé, na Mata Norte do estado, para fazer o procedimento no IMIP, no Recife. Aqui são feitas todos os meses, em média, 15 cirurgias cardíacas em crianças. E é um dos hospitais que estão recebendo o projeto PROAD-SUS, um programa do Ministério da Saúde. Veio para capacitar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais, aplicando novas tecnologias para ampliar a capacidade nos procedimentos cardíacos pediátricos de alta complexidade. Doutor Fernando Moraes é cirurgião cardíaco no IMIP. Está recebendo a capacitação que, segundo ele, veio somar, trazendo revisão de protocolos, conteúdos e aulas para melhorar o sucesso das cirurgias. Nós vimos ao longo do ano, não só tendo aulas online, capacitação de médicos, fisioterapeutas, pessoal da terapia intensiva e nós também da cirurgia, tá? Preparando pessoas para que sejam capazes de aumentar a sua capacidade de resolução. Não só nas cirurgias, na terapia intensiva, na cardiologia pediátrica de forma geral, oferecendo esse tipo de serviço para a população. Mateus foi submetido a uma valvuloplastia mitral e contou com os novos processos. A implementação do projeto permite a intervenção de médicos de forma remota. Além da capacitação, nós temos semanalmente discussão de casos, transmissão de exames que foram feitos aqui na instituição, no IMIP no caso, são transmitidas e discutidos os casos para que a decisão do tipo de procedimento, do tipo de conduta a ser realizada para os pacientes, haja o que nós chamamos de um consenso de que aquela técnica ou a terapia recomendada para ela seja discutida de forma multidisciplinar. O cirurgião cardíaco pediátrico Marcelo Jatene está entre os 8 profissionais de saúde do Hospital do Coração de São Paulo que vieram para o IMIP. A unidade de saúde é uma das 3 que estão recebendo a iniciativa. Tudo teve início com um projeto piloto. Esse projeto foi originalmente criado no INCOR para servir de suporte a instituições, a hospitais, a serviços de cirurgia cardíaca pediátrica que foram assistidos com relação a auxílio na cirurgia, auxílio na UTI, etc. Depois, passada essa fase inicial, o Ministério da Saúde sentiu a necessidade de usar esse recurso tecnológico
para prestar assistência para alguns serviços, e foram identificados 3 serviços, 2 na região Nordeste, 1 na região Norte, o Hospital Francisca Mendes em Manaus, o Albert Sabin em Fortaleza e o IMIP aqui de Recife. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os anos nascem, em média no Brasil, 30 mil crianças com problemas no coração e que precisam de cirurgia. Apenas 10 mil conseguem acesso ao procedimento. O projeto tenta diminuir essa diferença. Eu acho que qualquer projeto que vise, de alguma forma, melhorar a assistência para essas crianças é importante e fundamental. Isso envolve não só esse tipo de atuação que a gente está tendo, esse tipo de assistência e de suporte que a gente está dando, mas vários outros, como diagnóstico precoce, possibilidade de encaminhamento em tempo para que essa criança seja operada na melhor condição possível, detecção precoce da cardiopatia, estruturação dos serviços com mais leitos de UTI, terapia intensiva, mais recurso humano, tanto de enfermagem, a área multiprofissional como área médica, ou seja, é um conjunto de ações que isoladamente talvez não façam diferenças, mas um conjunto de ações concomitantes em diferentes frentes para que a gente no final consiga obter resultado. Muito bem, então a gente vai seguindo aqui com o seu AB1 e tem recado para você que é microempreendedor individual, hein? Vai até o fim desse mês o prazo para a entrega da declaração anual de faturamento à Receita Federal. Para entender como essa declaração deve ser feita, Gessé Ascioli está chegando ao vivo e tem as informações para a gente. Não é isso, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, especialmente para os microempreendedores individuais. Essa é uma declaração anual que deve ser realizada até o final desse mês. Eu estou aqui com o delegado da Receita, Arthur Campos. Arthur, conta para a gente como é que funciona essa declaração para que as pessoas não percam o prazo. Boa tarde. Boa tarde para você que está em casa nos acompanhando. A declaração do microempreendedor individual, assim como a declaração de pessoa física, é anual, né? Como o próprio nome diz. E o prazo de envio esse ano é de 31 de maio, normalmente 31 de maio. E você que é microempreendedor individual, você tem a obrigação de enviar, transmitir essa declaração, não perca o prazo, porque você pode incorrer em multas. A multa pode variar a partir de R$ 50 até 20% do imposto devido, então pode ser bem salgado. Então, o prazo é 31 de maio. Então, microempreendedor individual, todos precisam fazer essa declaração. Busque um contador, você pode fazer a partir do aplicativo do próprio MEI, você pode fazer a partir do portal do Simples Nacional, mas, importante, não deixe de transmitir. A gente sabe que existem orientações específicas, né? No caso do MEI, o que é que ele deve observar, né, para não terminar ali sendo prejudicado com a declaração que acabe não constando as informações corretas? Exato. Então é importante você, com um contador de confiança, se você tiver essa habilidade, reunir a movimentação, né, do que você fez, as notas fiscais, e escrever isso, transcrever na declaração, assim como você já tem a experiência da declaração pessoa física, você transcreve todas as informações e transmite. Mas na dúvida, existe o contador, que é profissional habilitado, que pode te auxiliar nesse processo. Mas o importante é não perder o prazo para não incorrer em multas, não ter penalidades como o CNPJ ficando irregular. Então você passa a não ter acesso a benefícios previdenciários, a uma aposentadoria, você passa a não ter acesso a uma pensão, gerar uma pensão, então auxílio doença, então a série. Então, evite. Pois é, Arthur, obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Arthur volta para conversar conosco sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, pessoa jurídica. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Almir? Exatamente, Gessé, está combinado. Muito obrigado e até daqui a pouquinho. Vamos para o AB Esporte então, pessoal, porque hoje é dia de resenha com a turma do Globo Esporte. Matheus Antunes está ao vivo com a gente, vai começar falando a respeito desse assunto. Uma boa tarde para você. Matheus, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui com a gente no AB1. Pois é, hoje é dia de caravana do GE, lá na cidade de Brejo da Madre de Deus, aqui pertinho de Caruaru. E adivinha quem está por lá? Tiago Medeiros e Dani Moraes já estão chegando para contar mais detalhes dessa resenha. Cadê o pessoal? Botar na tela?
A gente está na tela só aguardando. Pronto! Estão chegando na tela, agora estou vendo o Thiago. Thiago, tô achando que a torcida do esporte deve estar feliz hoje, hein? Quanto às resenhas e as novidades que tem no programa do Globo Esporte de hoje. Boa tarde para você. Fala, Matheus. Fala, meu cheiro para vocês, minha joia. Cadê a torcida do esporte aqui em Brejo? Aqui, ó. Tá todo mundo feliz, alegre, porque o Sport quebrou esse tabu, esse bendito desse tabu, venceu o Fortaleza. Isso que não acontecia havia 46 anos. O Sport nunca tinha vencido o Fortaleza pela Copa do Nordeste jogando lá, tá? Jogando lá na Arena Castelão, antigo Castelão, enfim. O Sport quebra esse tabu e volta para o Recife com uma grande vantagem para o jogo da volta, quarta-feira que vem aqui na ilha. O Sport vai jogar pelo empate para passar para mais uma decisão da Copa do Nordeste, para muito provavelmente enfrentar o Vitória, que venceu o primeiro jogo em cima do ABC por 6-2, está com a vantagem muito considerável e muito dificilmente o Vitória, que é um clube de Série A, vai perder essa vaga na final. Claro, a gente vai falar desse jogo aqui, Juan Torres estava lá acompanhando o Sport, mas também vamos falar do Santa Cruz, que tem duelo importante nesse fim de semana, vai em busca da terceira vitória consecutiva na Série C, joga contra o Maringá fora de casa. Também tem o Náutico, que está embalado, jogando muito bem na Série B, Náutico que recebe o Cuiabá, um jogo com a expectativa de um público muito grande no Estádio dos Aflitos. E quem está comigo aqui na caravana do GE, que é aqui em Brejo da Madre de Deus, já estava até esquecendo. Viemos para cá, para a terra do morango, terra da Toyota, terra da paixão de Cristo, com esse nosso projeto, que é a caravana do GE Globo Esporte, seguindo pelo interior do estado. Dani Moraes, tu tá na sombra? Por quê, meu filho? Vem embora para cá. Oxente, vem tomar um sol com a gente. O resultado foi muito bom do Sport, não foi, Dani? O resultado foi muito bom, acho que poderia ter sido ainda melhor, né, porque o Sport recuou um pouquinho, poderia ter trazido uma vantagem maior e mais considerável, mas não deixa de ser um bom resultado. Santa Cruz que vai encarar o Maringá fora de casa rapidamente, jogo para consolidar a boa fase, a boa campanha. Tem que jogar bem, né, tem que buscar um desempenho melhor, mas está competindo mais, conseguiu 2 resultados importantes. O Maringá oscila muito dentro de casa, então acho que uma boa oportunidade para Santa Cruz pisar firme ali e conseguir mostrar por que veio fazer aqui na Série C. E o Náutico que está embalado, o Náutico que talvez esteja mostrando o melhor futebol da Série B, jogo para marcar presença também, esse torcedor alvirrubro fazer uma festa nos aflitos, né? E mais uma vitória importante. É demais, 10 gols nos últimos 2 jogos, o ataque funcionando muito bem, uma equipe que tem uma maneira de jogar e eu acho que foi preparada para esses momentos. Agora tem que fazer o seu dever de casa, já deixou passar em algumas outras oportunidades e é importante ter essa consistência para continuar lá em cima e continuar aí olhando sempre lá para cima, porque eu acho que a gente tem que lembrar que sobe 2 só. Sobe de maneira direta, né? De maneira direta. Depois tem confusão de playoff. Exatamente, mas aí quem puder ficar lá em cima, que fique sempre brigando. Eu acho que é muito importante para o atleta, para o clube, tá olhando para cima, porque fica um pouquinho mais fácil de lidar com o dia a dia. Valeu, Matheus, valeu, Almir. A gente tá aqui na torcida também, né? Para que o aperreio do torcedor centralino não passe de aperreio, que o Central vença, né? E quem sabe consiga essa classificação. E também o Maguari são os nossos representantes aí. Também tem o Retrô na Série D do Campeonato Brasileiro. Falar também de Copa do Mundo já já. A gente vai trazer uma série muito massa mostrando a relação do sobrenome Silva com a Copa do Mundo pro Brasil. Enfim, caravana do GE, Brejo da Madre de Deus! Daqui a pouco, coladinho no AB1, Demoral. Valeu, Tiagão, valeu, Dani Moraes. Pois é, eu vi inclusive que o Dani Moraes quase gabaritou a seleção da Copa, né, do Brasil, que montou, né, a convocação. Mas todo mundo feliz, a torcida do Trio de Ferro pernambucano tá feliz porque todo mundo tá embalado. Só falta o Centralzinho agora, né, Almir? E a gente tá na torcida pela Patativa também, é claro, pelo Maguari, enfim. E vamos seguindo porque tem atleta de Caruaru que vai participar de uma competição muito importante. Conte pra gente, Matheus. É isso mesmo, Almir. Neste fim de semana tem o início do Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu lá em Feira de Santana, na Bahia. E Caruaru terá representante na competição. A jovem Lívia Nayane vai em busca de mais um título importante na carreira. Ela que já foi campeã brasileira e campeã pan-americana na modalidade. Aos 16 anos, a garota será uma das poucas representantes do Brasil na competição. Então fica o nosso boa sorte a esse grande talento. A Lívia sobe ao tatame no domingo e vai tentar trazer ainda mais orgulho para a nossa terra. E a Lívia se despediu dos colegas para viajar e enviou um vídeo para a gente antes de iniciar a trajetória no Pan-Americano. Vamos dar uma conferida? Estou viajando para lutar pelo título Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2026.
Agradeço de coração a cada pessoa que tem acreditado no meu sonho, me apoiado e me enviado palavras de força. Continue torcendo e orando por mim, porque estou levando no coração Caruaru e Pernambuco. E se Deus permitir, vou trazer esse ouro pra gente. Ouça! Que coisa bacana, né, Almir? Fica aqui a nossa torcida pela Lívia e que bom que temos talento da nossa região figurando nas principais competições esportivas no continente. Vou ficando hoje por aqui, mas também fazer aquele convite especial. O pessoal do outro lado da telinha está acessando o nosso portal GE Caruaru e Região, que lá tem todas as informações detalhadas, falando muito sobre o universo esportivo pertinho aqui da gente. Um cheiro para vocês e, Almir, até amanhã. Bom demais, Matheus Antunes. Valeu, grande abraço para você e até amanhã. E atenção, pessoal, termina no próximo dia 29 o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Então o Gessé Ascioli continua com a gente ao vivo, porque o contribuinte tem que ficar atento a esse prazo, né, Gessé? Tem que ficar bem atento, viu, Almir? A gente volta a falar agora sobre a declaração do imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica. Eu estou aqui com o Arthur Campos, que é delegado da Receita Federal. Arthur, menos de 10 dias para essa declaração, é importante as pessoas ficarem atentas e resolver logo essa situação para não ter implicações. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. É verdade, é isso aí, Gessé. O prazo está terminando, o prazo é sexta-feira que vem, dia 29 de maio, e a principal dica é, não conseguiu reunir os documentos, transmita mesmo assim, você retifica depois. O importante é você não perder o prazo e evitar, você encaminhando antes, você evita multas que são desnecessárias, né? Então envie, não tem os dados completos, envie a si mesmo e retifica depois. Em relação a passou o prazo, eu não enviei nenhum tipo de informação, qual o tipo de implicação? Perfeito. Se você é obrigado a declarar e não declarou no prazo, você vai incorrer numa multa mínima de R$ 165,74, que pode variar até 20% do imposto devido. Veja que também pode ser uma multa bastante substancial, bem salgada. Então você pode evitar tudo isso enviando a declaração no prazo, mesmo com informações faltando, envie dentro do prazo, até dia 29 de maio, próxima sexta-feira, e depois retransmita com os documentos, se for o caso. Em relação a essa ratificação, até em quanto tempo eu posso resolver também após o prazo? Após o prazo, você provavelmente vai cair em malha, você tem aí praticamente o resto do ano inteiro para transmitir a declaração. Então você tem esse período que é chamado período de espontaneidade. Você pode transmitir e retificar sem problema. Então uma vez que você é notificado, que normalmente começa no ano seguinte, aí sim você não pode mais retificar e aqueles dados são os que valem, né? Para quem fez a declaração e está tudo certinho, tem aquela informação em fila de restituição, então tem muita gente nessa expectativa e já com o encerramento do prazo também inicia o prazo aí, os valores a serem ressarcidos. Exatamente, é uma boa notícia para esse ano. Então os lotes reduziram de 5 para 4 e serão concentrados. Então 80% a estimativa é pagar já sexta-feira que vem. Então imagine, você que já acabou de declarar no início do mês, já pode estar restituindo agora sexta-feira que vem. Você pode acompanhar lá na parte do ECAC, né? É o atendimento eletrônico da Receita, www.gov.br/Receita Federal. Você pode consultar se sua declaração já está em fila de restituição e se já está em malha também. E ele diz até os parâmetros do que é que cai em malha e você tem a oportunidade de corrigir sem nenhum problema também. Arthur, muito obrigado pelas informações. É isso, ficar atento aí. A gente falou sobre o MEI no anterior, né, para que as pessoas fiquem atentas, até 31 para o microempreendedor individual e para o imposto de pessoa física e pessoa jurídica. Ficar atento até o dia 29, então está terminando o prazo. Almir. É isso, Gessé. Muito obrigado por todas essas orientações. A gente agradece ao nosso entrevistado também e a gente continua junto nesse AB1, hein? Valeu! É isso, pessoal. Então agora a gente vai voltar à redação do nosso portal, porque Fábio Gomes está voltando com um alerta sobre golpes eletrônicos e tem tudo a ver com o imposto de renda. Não é assim, Fábio?
É isso mesmo, amigo. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. Nós aqui no G1 preparamos uma reportagem como um alerta para aquelas pessoas que deixaram para declarar o Imposto de Renda 2026 de última hora. Como a gente sabe, aquele velho ditado fala, né? A pressa é inimiga da perfeição e milhões de pessoas às vezes deixam para a última hora e podem acabar caindo em alguns sites maliciosos. De acordo com os especialistas em segurança digital, pelo menos 120 sites falsos envolvendo a declaração do imposto de renda já foram identificados. Esses criminosos, eles aproveitam esse momento de pressa e preocupação para aplicar esses golpes que estão cada vez mais sofisticados. Nesse ano foram identificados pelo menos 120 sites falsos. Esse número já é quase o dobro dos que foram registrados no começo de março, que foi quando as declarações começaram a ser emitidas. O prazo para o envio da declaração é até o dia 29 de maio desse ano. De acordo com os especialistas, essas fraudes envolvendo o imposto de renda desses sites maliciosos, eles geralmente começam com e-mails, alguns SMS que são enviados para os telefones ou até mesmo por mensagens em aplicativos que se passam por comunicados da Receita Federal. Esses criminosos alegam algumas pendências na declaração, irregularidades envolvendo o CPF ou até mesmo problemas com a restituição. E aí o objetivo é fazer com que o contribuinte ele se sinta pressionado a clicar em algum link ou algum site e haja de forma rápida. E aí, quando ele clica nesses links, a vítima é direcionada a páginas falsas que imitam os sistemas oficiais do governo. Nessas plataformas, os usuários geralmente são levados a informar dados pessoais, como, por exemplo, senhas da conta gov.br ou até realizar pagamentos via Pix e boleto sob o pretexto de regularizar a situação fiscal. Nessa reportagem que a gente preparou aqui no G1, a gente deixa alguns alertas que os especialistas em cibersegurança fizeram. Tem também informações oficiais sobre como fazer a declaração do imposto de renda e, claro, nessas nossas reportagens aqui do G1 envolvendo o imposto de renda, a gente sempre deixa o hiperlink, essa parte vermelha do texto, onde o leitor pode clicar e ir direto para o site oficial da Receita Federal para estar fazendo a declaração do imposto de renda ou tirando eventuais dúvidas. Eu aproveito o espaço bacana aqui do AB1 e faço o convite para o telespectador que está acompanhando a gente nesse momento, tem dúvida e até deixou para a última hora, né, para estar fazendo essa declaração do imposto de renda, a conferir essas orientações. Almir. Perfeitamente. E olha, rapaz, eu vi aqui no G1 que aconteceu uma brincadeira de muito mau gosto em uma unidade básica de saúde aqui da região, né? Exatamente, Almir. Uma brincadeira de muito mau gosto e que acabou viralizando nas redes sociais desde a última semana. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Alagoinha para apurar uma suposta receita médica, né, que aí acabou prescrevendo com palavras, né, obscenas para o paciente, né, ter relações sexuais para estar tratando de uma suposta doença. A Prefeitura de Alagoinha, através da Secretaria de Saúde, informou que esse caso passou por uma apuração interna na Unidade Básica de Saúde, onde esse receituário foi emitido. A Prefeitura informou que isso foi uma brincadeira envolvendo duas estagiárias da Unidade Básica de Saúde que acabaram brincando aí com esses papéis, né, que são utilizados para estar realizando essas prescrições médicas e também pegaram o carimbo de uma técnica de enfermagem e acabaram anexando esse carimbo também nesse documento. Esse caso repercutiu bastante nas redes sociais. A Prefeitura informou que essas estagiárias, quando foram identificadas, o contrato, né, o ciclo de estágio delas foi encerrado e aí a gente tem também outras informações e mais detalhes sobre esse caso que acabou viralizando nas redes sociais aqui no nosso portal, Almir. Saúde é coisa séria, muito séria, não é, Fábio? Muito obrigado, então, pelos destaques de hoje, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você também. Uma excelente tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Até amanhã. Valeu. Muito obrigado, Fábio. Vamos seguindo, porque começaram a valer nessa semana as novas regras para a contratação de empréstimo consignado do INSS, hein? Então, Gessé Ascioli continua com a gente e vai trazer todos os detalhes sobre essas mudanças. Hein, Gessé? Pois é, Almir, com essas mudanças, né, no início da semana já começou a valer, a gente vai entender agora o que é que muda na prática para as pessoas, né, conseguirem aí o empréstimo consignado. Eu estou aqui com o advogado Adonis Lima, que é especialista na área. Adonis, explica para a gente, na prática, com essa mudança que entrou em vigor já a partir dessa semana, o que é que muda de fato para as pessoas conseguirem o empréstimo consignado? Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde a todos os telespectadores. A principal mudança vem da exigência de segurança
através da exigência da validação do contrato pelo aplicativo do Meu INSS ou pelo site, através da biometria facial. Então, o que antes não precisava de uma validação direta, agora passou a ser exigida essa validação, que vem para trazer mais segurança para os pensionistas e aposentados do INSS, para evitar essas fraudes que continuam em alta, né? E aí, o que é que acontece? Quando a pessoa faz o contrato, o empréstimo bancário, antigamente ele era aprovado desde que no portal do INSS tivesse liberado para o empréstimo. Agora, além de solicitar na rede bancária o empréstimo, é preciso validar no prazo máximo de até 5 dias através do aplicativo Meu INSS ou do site, para que esse empréstimo seja efetivado. Se não for feito esse aceite, essa confirmação no portal do INSS, o empréstimo não vai ser autorizado e vai ser cancelado automaticamente. Uma outra mudança muito importante foi com relação ao prazo. O prazo que antes era de até 96 meses, ou seja, 8 anos, agora é de até 9 anos, ou seja, 108 meses. Uma outra mudança também importante, que é um combo de mudanças, é a exigência de que não é possível mais fazer um empréstimo através de terceiros. Antes fazia uma procuração, dava para alguém, a pessoa ia lá fazer um empréstimo. Não é possível mais. E tudo isso visando trazer mais segurança para que se evite aí essas fraudes que não param de acontecer. A gente observa que com essas validações isso vai impedir que fraudes aconteçam, mas ao mesmo tempo isso burocratize mais a questão. Então é preciso as pessoas terem noção também de que isso faz parte do processo. Com certeza, ficou mais burocrático, ficou um pouco mais difícil, mas não ficou mais difícil só para os beneficiários, pensionistas e aposentados do INSS, mas também para os golpistas que estão aí sempre trazendo novas formas de realizar os golpes. Inclusive, esqueci de mencionar que também não é possível mais contratar esses empréstimos por telefone. Havia um assédio muito grande por parte dos golpistas e até por muitas pessoas de boa fé, de financeiras, mas que agora não é possível mais, ou seja, só após a validação pelo aplicativo do Meu INSS ou pelo site. Então, telefone ou até mesmo aqueles contatos pessoais sem essa validação da biometria facial, não é possível mais contratar um empréstimo consignado. Adonis, muito obrigado pelas informações. Adonis Lima, advogado especialista na área, explicando essas mudanças relacionadas ao empréstimo consignado para deixar mais difícil para os golpistas. Essa é a intenção, Almir. Exatamente, Gessé Ascioli, muito obrigado por essas orientações também tão valiosas. Muito obrigado também ao nosso entrevistado, o advogado. E daqui a pouquinho você está de volta, hein? A gente vai para o intervalo. Na volta, pessoal, tem o AB Saúde para a gente falar sobre as dores que surgem nesse período mais frio do ano. Dores nas articulações. E ainda, informações sobre um sequestro relâmpago registrado aqui em Caruaru. As vítimas foram o cantor Guilherme Topado e a noiva dele. Olha aí as imagens, daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. 12h, 30 minutos. O seu AB1 volta já. Muito bem, estamos abrindo o consultório do AB Saúde dessa quinta-feira. Hoje vamos falar sobre aquelas dores que surgem com mais frequência nesse período mais frio do ano. Geralmente dores nas articulações. Joel Almeida vai falar sobre esse assunto agora e ao vivo. Não é assim, Joel? Boa tarde para você. Isso, Almir. Boa tarde para você. Boa tarde também para você que está junto da gente aqui nessa quinta-feira no AB Saúde. Hoje a gente vai falar sobre essa associação de dor e frio. É só essas temperaturas baixarem um pouco que muita gente já começa a reclamar, né, desses desconfortos, dessas dores. E essas dores atingem as juntas, como a gente fala, joelho, pé, atingem também as costas, tem gente que fala também das mãos e muita gente tem dificuldade para se levantar, para fazer exercício. É o caso de uma das entrevistadas de uma reportagem que a gente vai mostrar agora. Vamos ver. Esfriou e a mudança de temperatura é sinônimo de dor para a dona Maria Luísa. A dona de casa sofre com fibromialgia e artrite reumatoide. E nos dias mais frios, as dores atacam ossos e articulações. Durante o dia, à noite, não tem hora para essas dores ter um alívio, né? Aí a medicação ajuda. Os exercícios também, nos braços, nas pernas, na coluna, nos ombros, certo? Principalmente quando esfria mais, aí as dores aumentam.
Dona Eliette tem 88 anos. Ela sofre com reumatismo e também artrite e artrose. E diz que no inverno as dores pioram bastante. Por morar na zona rural é mais frio. Ela diz que sofre ainda mais. Ela explica que tenta diminuir o desconforto ficando mais aquecida. Quando eu vou dormir, é 2 lençol quente que eu me caço umas meias, visto a roupa de comprida para dormir, blusa de mangas compridas. E assim como ela, muita gente reclama das dores. Mas o que será que está por trás dessa junção de dor e frio? Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, mais de 30% da população sentem alguma dor crônica no Brasil. Sentem mais dores no inverno. Pessoas que sofrem com enxaqueca, idosos. Com o envelhecimento, é natural que as articulações fiquem mais desgastadas, o que aumenta a sensibilidade. Pessoas com doenças reumatológicas, artrite reumatoide, artrose, lúpus e outras condições. Pessoas sedentárias ou com sobrepeso. A falta de movimento e o excesso de peso sobrecarregam músculos e articulações. Pessoas que já sofreram lesões, fraturas, entorses ou cirurgias ortopédicas anteriores. E pacientes com fibromialgia ou doenças autoimunes. Olha aí como a gente viu na reportagem, muita gente sofre. A gente vai continuar falando sobre esse assunto de dor e frio aqui no consultório da doutora Júlia Carone, reumatologista que está aqui com a gente hoje. Doutora, boa tarde. Muita gente aí que a gente viu na reportagem sofre com essas dores, né? É muito comum a gente ouvir. Acho que a senhora ainda mais aqui no consultório, né? Exatamente, Lucas. No frio é notável, né, a procura pelo consultório, né, pelo médico, porque tem piora das dores, né? As dores que já sentiam, mas que estavam bem por algum motivo, piorou por conta do frio. Então, não é um mito, realmente é verdade. Nas temperaturas mais baixas, o corpo reage diferente e realmente sente mais dor. Por que isso acontece, doutora? Por vários motivos biológicos, físicos, né? O principal deles é porque no frio o paciente, as pessoas, né, no modo geral, tendem a ficar um pouco mais paradas, mais encolhidas, mais rígidas e tensas. Isso vai causar maior rigidez muscular e mais dor também. Ao mesmo tempo que é o próprio sistema circulatório, né, os vasos sanguíneos vão fazer vasoconstricção, que é a redução desse calibre do vaso, né, para tentar reduzir, segurar o calor. E isso reduz a circulação para músculo, causando rigidez muscular. O próprio líquido sinovial, que é o líquido normal das articulações, no frio fica mais espesso também, então o paciente também tem uma redução da mobilidade articular e mais desconforto também. Doutora, a gente tem algumas perguntas aqui. Vou começar com a pergunta da Luciene, aqui de Caruaru. Ela conta assim: a minha irmã tem uma doença nos nervos. Quando fica mais frio, ela sente muita dor. Como tratar isso? Então, no frio é outro ponto que a gente precisa falar, que as terminações nervosas ficam mais sensíveis, né? Então, pacientes que já têm patologias como a fibromialgia, não só ela, também sentem mais dor e desconforto. Como tratar? Primeiro, o diagnóstico, a causa desse sintoma dessa paciente, para a gente poder entender a doença. Segundo, no frio a gente precisa se esquentar, seja com roupa, seja com banhos mornos, seja com alongamentos leves, evitar ficar muito tempo parado, né? São medidas essenciais. Doutora, próxima pergunta é da Rosilene Almeida, de Arco Verde. Ela conta: eu sinto muitas dores nos braços, pernas e nas costas quando estou em uma sala muito fria com ar-condicionado. Gostaria de saber o motivo disso e se preciso falar isso para um médico. Bom, é justamente por conta do frio, né? Nossa explicação mais simples é essa, que o nosso músculo tende a ficar mais rígido no frio, a circulação piora, né? Os nervos ficam mais sensíveis, né? Então o paciente tem mais dor, as pessoas, de modo geral, têm mais dor no frio, se contraem mais, ficam mais tensas e têm maior rigidez e desconforto. Agora, se isso persiste e se isso causa realmente desconforto na vida do paciente e a dor é intensa, precisa de uma busca médica para entender se tem alguma doença que esteja causando isso. Doutora Roseli Soares, de Caruaru. Tive um acidente de moto há 20 anos e fiquei com a cicatriz na perna. Durante esse período de inverno, a área da cicatriz dói muito. Isso é normal? É sim. Então, na área da cicatriz, já há uma redução da circulação para essa região. No frio, como tem essa redução também da circulação pela vasoconstricção, o lúmen do vaso fica pequenininho para reter calor, leva a menos sangue naquela região e isso causa mais dor.
Ana Soares, também de Caruaru, pergunta: qual medicamento tomar para evitar dores no frio? É difícil a gente falar de medicação assim de um modo geral, mas falando de um modo mais abrangente em relação à associação de dor no frio, a gente fala muito de analgésicos comuns, como a dipirona, o paracetamol, o anti-inflamatório, porém sempre buscar orientação médica para essas medicações. Doutora Juliana Almeida, de Caruaru, pergunta assim: tomar bebidas quentes alivia as dores durante o frio? Eu não tinha pensado nisso, foi uma ótima pergunta, mas sim, porque a bebida quente acaba aquecendo o seu organismo, retendo mais calor e evitando todas essas medidas que levam à piora da dor no frio. Doutora, esse foi o AB Saúde com essas perguntas, mas tem algumas perguntas que estão chegando agora, né? Por exemplo, tem gente que está perguntando aqui, como é que faz o diagnóstico da artrite, da artrose, da artrite reumatoide? É por exame, apresentando aqui os sintomas no consultório? É uma pergunta bem interessante, né? Bem-vindos à reumatologia. Na verdade, o diagnóstico reumatológico, seja de qualquer doença, desde a mais simples, como a tendinite, uma bursite, ou até uma mais grave, como o lúpus, né? Como todo mundo já sabe, isso varia, mas sempre a gente une 3 fatores, né? A história clínica, ouvir o paciente é muito importante para entender os sintomas, quando começou, há quanto tempo, como é que é a dor, como que ela piora, como é que ela melhora, qual medicação vai ajudar, qual que não ajuda. Examinar o paciente e alguns exames complementares a raciocínio médico. O que eu estou pensando de doença para ela? Eu vou pedir qual exame de imagem? Eu preciso de exame de imagem? Eu preciso de exame de laboratório? Né? Então, a reumatologia, basicamente, sempre a gente precisa desses 3 componentes, né? O exame físico, a história clínica e alguns exames complementares. O Cláudio, do bairro Divinópolis, está perguntando assim: doutora, eu tenho algumas dores, mas às vezes tenho febre. Pode ser uma doença reumática? Pode. Existem algumas doenças reumatológicas que cursam, sim, com febre, de fato, a ferida e dor. E tem doenças que os pacientes referem que é uma febre por dentro, uma sensação de febre com dor, que a gente já pensa em outras doenças, mas pode sim ser uma doença de Still, uma doença rara, pode ser um lúpus, pode ser uma fibromialgia, pode ser uma gota, né, que é tanta inflamação que o paciente acaba sentindo febre, aumenta o leucócito, né? Então, pode ser uma infinidade de doenças aí. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, né, por responder todas essas perguntas. Pronto, é isso, gente. Olha, como os especialistas, como a doutora Júlia Carone, que é reumatologista, diz, é importante fazer exercícios físicos. Eu sei que nesse frio a gente fica com mais preguiça, só quer ficar em casa. Muita gente tem aí mais tempo livre, só quer ficar na cama. Mas é importante, sim, caminhar pelo menos dentro de casa, fazer uma caminhada até o supermercado, na farmácia, manter o corpo em movimento, se hidratar também nesse período e aí procurar um médico, porque sentir dor não é comum, é preciso saber o que é que você está realmente sentindo e se realmente é uma doença. Almir, eu volto com você. Então esse foi o nosso AB Saúde de hoje, hein? O nosso consultório de toda quinta-feira. Muito obrigado, viu, Joel? Bom trabalho para você. Vamos seguindo com o seu AB1 e agora a gente volta a falar sobre a violência, infelizmente, porque na noite de ontem o cantor Guilherme Topado e a noiva dele foram surpreendidos por bandidos quando chegavam à casa do cantor, no Maria Auxiliadora, aqui em Caruaru. Gessé Acioli está acompanhando esse caso e tem os detalhes para a gente. Gessé. Pois é, Almi, esse caso que aconteceu, como você trouxe ontem, né, o cantor e a sua noiva estavam chegando nessa residência no bairro Maria Auxiliadora, quando foram surpreendidos. Né, imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato em que um veículo branco se aproxima, né, do local onde eles estavam, dá a volta e acaba, né, colocando eles, os suspeitos, colocaram eles dentro do carro e saíram, né, com o destino ignorado. E aí, horas depois, a gente teve a informação de que após esse sequestro relâmpago, nós tivemos a soltura dessas duas pessoas, né, tanto do Guilherme quanto da sua noiva, no bairro Indianópolis, nas proximidades do centro de compras. E aí, nós entramos em contato com as forças de segurança para entender, né, como foi registrado, o que de fato teria acontecido. A Polícia Militar informou por meio do 4º Batalhão que na noite de ontem foi registrado a ocorrência de um sequestro com cárcere privado no bairro Jardim Boa Vista, aqui em Caruaru. Após diligências, as vítimas foram localizadas e, segundo relatos, os suspeitos que estavam armados fizeram ameaças, exigiram transferências via Pix
e subtraíram aparelhos celulares. A PM realizou buscas na localidade, mas até o momento nenhum envolvido foi localizado. Quem também mandou nota foi a Polícia Civil, que informou que registrou por meio da Delegacia de Caruaru, na noite de ontem, uma ocorrência de roubo a transeunte que vitimou um homem de 29 anos e uma mulher de 25. Eles foram colocados à força no interior de um veículo e coagidos a realizarem transferências bancárias. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento. Através das redes sociais, o artista ainda colocou, tranquilizou as pessoas de que tinha passado por momentos difíceis por conta da situação, mas que estava tudo bem após serem encontrados pela polícia no bairro Indianópolis. A gente segue acompanhando esse caso, segue inclusive acompanhando junto às forças de segurança, agora a Polícia Civil que está a cargo das investigações, sobre um possível depoimento, sobre como vai ser dado o encaminhamento a essas investigações, se alguém já foi identificado, já que haviam câmeras de segurança na localidade. Então a gente vai seguir acompanhando. Qualquer novidade nós vamos trazer nos veículos do Grupo Asa Branca, no G1 Caruaru e Região, na CBN e também nos telejornais, no AB1 ou no AB2, logo mais à noite. Almir. Perfeitamente, Gessé. Muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando tudo em relação a esse caso. Muito obrigado e um bom trabalho para você. E olha, pessoal, a Polícia Civil realizou uma operação ontem no sertão do estado. De acordo com a polícia, a investigação teve início em março de 2025. Foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão. O objetivo foi identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática do comércio ilegal de arma de fogo em Serra Talhada e na região também. Agora a gente vai para o intervalo e temos uma pergunta. Você tem pensado no tempo de uso do celular ou não, hein? Especialistas dizem que é preciso ter cuidado com o uso excessivo desse aparelho. Do contrário, podem surgir problemas de saúde também. Então, o seu AB1 volta já já com esse alerta importantíssimo. 12h46. E o seu AB1 está de volta. Simbora dar uma olhadinha no trânsito. 12h48 agora. Imagens do centro da cidade, mais precisamente na rua 15 de novembro. Uma das ruas mais tradicionais da cidade. Nosso comércio funciona com muita força aí. A gente vê a movimentação na calçada. Os pedestres aí circulando pela 15 de novembro e alguns veículos passando por ela também, nessas imagens ao vivo aqui no seu AB1. Agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. É sempre bom a gente falar sobre o clima, começando aqui pelo Agreste, em Toritama. Tá lá, mínima de 21, máxima de 29 graus. Maraial fica na zona da mata, mínima de 20, máxima de 29 graus também. E Flores lá no sertão, hein? Mínima de 20 e máxima de 30 graus. E como a gente sabe, o celular está muito presente na vida da gente. Só para ter uma ideia, uma pesquisa do IBGE aponta que mais de 160 milhões de brasileiros com mais de 10 anos de idade possuem o aparelho. Não é impressionante? Mas claro, o uso excessivo dele pode ser prejudicial à saúde. Confere com a gente. No Brasil, o celular já virou quase uma extensão da mão. Não é impressão. O país está entre os que as pessoas passam mais tempo conectados no mundo, com horas e horas por dia deslizando telas, trocando mensagens e consumindo conteúdo. Com o surgimento da internet vinculada aos celulares, ampliou-se não só a gama de opções de acesso, mas também o tempo que se gasta com o aparelho. Aplicativos como WhatsApp, Instagram, TikTok ajudam a explicar esse fenômeno. São eles que concentram boa parte da atenção dos brasileiros ao longo do dia. Para ligar para a família, saber como é que eles estão, isso daí normalmente eu faço. Para pegar um carro, um Uber ou 99, para me locomover de um lado para outro. Quando eu tenho mais tempo, espero o ônibus. Quando não, aí tem que esperar o carro. E para me divertir um pouquinho. Jogar também, mas é jogo normal, sem ser de aposta. E eu me divirto assim, vou dormir, às vezes jogando, cochilo, aí quando vejo estou com o telefone na mão, mas dá para passar. Em relação ao horário, em média de 8, 9 horas por dia. Uso bastante, porque hoje eu utilizo ele mais como trabalho. Para se divertir, jogar, ver as redes sociais também? Também, gosto de ler um pouco através do celular e jogos, na hora da distração.
De acordo com o levantamento feito pelo IBGE, o Brasil encerrou 2024 com 167,5 milhões de pessoas de 10 anos ou mais com telefone móvel para uso pessoal. O avanço reflete um salto de 11,5 pontos percentuais desde 2016 e de 1,3 ponto em relação a 2023. Nas zonas rurais, o movimento foi ainda mais intenso. A fatia de usuários saiu de 54,6% há 8 anos para 77,2% agora. O grupo que mais ganhou conectividade foi o de idosos. Entre 2019 e 2024, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais que possuem celular subiu de 66,6% para 78,1%. Para muita gente, o celular é a principal porta de entrada para a internet, seja para informar, estudar ou trabalhar. No dia a dia dessa empresária do setor de beleza, o celular virou ferramenta indispensável de trabalho. Entre atendimentos, agendamentos e contato com clientes, fica difícil imaginar a rotina sem o aparelho nas mãos. É difícil, né? Porque a gente precisa dele para tudo. Tudo que a gente utiliza aqui no salão de 9 às 17, algumas coisas pessoais também, né? Que a gente tem que ficar sempre ligado, né? Então, assim, pode-se dizer o tempo inteiro. Eu acredito que só quando eu chego em casa dou uma paradinha, mas de qualquer maneira, quando eu vou querer alguma diversão, celular de novo. Mas quando há uso excessivo e sem controle do celular, já acende um alerta entre os especialistas pelos impactos silenciosos que ele pode causar. O uso intenso do aparelho celular, impulsionado pelas notificações, redes sociais e jogos digitais, pode gerar dependência, uma vez que ativa as sensações prazerosas do cérebro, causando prejuízos ao sono, à saúde física e principalmente à saúde mental. É importante a gente frisar que o celular ele tem uso, na maior parte das vezes, adaptativo. É importante, faz parte da nossa vida, a gente usa e isso traz muitos benefícios. Na maior parte das vezes tende a ajudar. Agora, a partir do momento que nós usamos o celular de forma excessiva, desadaptativa ou até mesmo compulsiva, o mau uso do celular, isso sim pode trazer problemas, né? Dentre os problemas, dentre os prejuízos que a gente pode ter nesse uso desadaptativo, nós podemos desenvolver inclusive sintomas de abstinência ao não ter acesso ao celular. Irritabilidade, diminuição da vontade de estar com outras pessoas, sempre focando mais no uso de telas de modo geral. No fim das contas, entre um toque e outro na tela, o brasileiro segue conectado com o mundo e principalmente uns com os outros. É isso, cuidado e bom senso sempre. E sexta-feira é dia de Som e Sotaque aqui no AB1 e nós vamos receber o cantor e compositor Humberto Boni. Dá só uma olhada. Família, amanhã tem Som e Sotaque, eu estou com ele, Humberto Boni. Uma história linda na música. Simbora, Douglas. Uma mesa e um pote na sala, um fogão de lenha na cozinha, uma chaleira com água, fervia o café que tia Lu fazia, um rádio velho de pilha, música tocava linda. A Luiz Gonzaga e eu menino ouvia, Asa Branca e o Pau de Arara. Amanhã, perde não, tá bom? Som e Sotaque. Era assim a casa de vovó, de móveis não tinha nada, mas tinha muita alegria. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Nessa semana de aniversário de Caruaru, a gente vai conversar com o presidente do Sindiloja, Michel Jean, para falar sobre a relevância do comércio da capital do Agreste. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia e assim termina o seu AB1 dessa quinta-feira, agradecendo demais a sua presença aí do outro lado sempre e marcando um novo encontro para amanhã a partir das 11h45, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá!